Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e preside nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Glória cristã, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Desde as tribos selvagens que precederam a organização das famílias humanas, tem sido a terra grande palco utilizado na exibição das glórias passageiras. A concorrência intensificou a procura de títulos honoríficos transitórios. O mundo, desde muito, conhece glórias sangrentas da luta homicida, glórias da avareza nos cofres da fortuna morta, do orgulho nos pergaminhos frazonados em nuvens, da vaidade nos prazeres mentirosos que precedem o sepulcro. A ciência cristaliza as que lhes dizem respeito nas academias isoladas, as religiões sectaristas nas pompas externas e nas expressões do proselitismo. No plano onde campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda, mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos mundanos. É o lado do oculto. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma antes as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O Filho achou seu Pai em plena eternidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida, dai-me força para suportá-las sem murmurar, afastai de mim os maus pensamentos, e fazei-nos não dê entrar nenhum espírito que tentasse seduzir e conduzir no caminho do mal. Esclareceis a consciência com relação aos meus defeitos, e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-nos perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da glória, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim nos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para ser atendido e seguro da vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados,
para que Ele conceda essa paz. Possamos compreender as leis que regem o espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e a equipe espiritual que nos protege, bem como os nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Damos graças a Deus. Eu estava querendo passar para vocês um vídeo do Divaldo. Ele falando a respeito de tratamento de curas das casas espíritas. Mas eu publiquei esse vídeo na reunião de quarta-feira. Eu acho que valeria a pena as pessoas assistirem isso, sabe? Porque ele é muito objetivo. E ele chega a dizer que ele, Divaldo, fez um estudo retrospectivo de toda a doutrina espírita, inclusive da revista espírita, e não encontrou nada de orientação de Kardec a respeito desse tratamento de cura que são feitos nas casas espíritas de uma maneira geral. E ele fala que isso aí faz parte dos grupos espíritas que querem angariar participantes para as suas reuniões. Usar de subterfúgios para chamar a atenção da população e ter bastante gente para poder viver do movimento espírita. Então é muito interessante isso, sabe? Porque é um processo em que ele fala de experiência própria. Né? Então, quando a gente está estudando isso, que a gente diz que isso aqui faz parte da superficialidade, é porque faz. Né? Quando a gente fala que a literatura mediúnica é um problema sério, é porque é um problema sério. E é uma coisa que a gente está estudando, falando, explicando, e continuo falando. E eu acho, e a meu ver, eu gostaria que a nossa casa tivesse uma conduta mais evidente e mais incisiva nisso, sabe? Mas você sabe o que é que acontece? Quando eu estava estudando medicina, uma das primeiras coisas que eu aprendi quando cheguei na faculdade para estudar, é um professor meu de odontologia médica, que ele olhou assim para a gente e disse: olha, aprenda que o paciente tem dono. E o dono desse paciente vão ser vocês. Então respeita aquele que está entregando a vida para que você seja dono da vida dele. Eu aprendi isso muito cedo, sabe? E as coisas que eu assumo na minha vida, eu assumo para ser dono. Eu assumo porque eu vejo, analiso, penso, medito, analiso, eu a conta, eu dou conta de fazer isso. Se eu digo para mim mesmo que eu dou conta, eu vou e faço. E eu tiro isso para mim e gostaria que vocês aprendessem com vocês também, sabe? Porque você tem que contar exclusivamente só com você. Os outros vêm como consequência, mas a causa tem que ser você. Enquanto esse departamento não tiver um dono, que diga: isso aqui é meu, isso aqui sou eu que vou assumir. E quem estiver achando ruim, vem falar comigo. Quem estiver achando bom também vem. Mas aqui vai ter dono. Sou eu que vou. Enquanto não for desse jeito, as coisas não vão funcionar. Eu tenho isso pelos pacientes que eu trato, sabe? Quando existe um familiar que assume ser dono daquele que ele vai cuidar,
a coisa vai bem. A coisa vai bem. Porque você dá aquele roteiro de metas para que ele assuma o compromisso daquilo e ele vai e faz. A coisa começa a ficar bagunçada quando além de um tem dois dizendo que são bons. Porque o ser humano é uma pessoa desleixada por natureza. Isso faz parte da sua inferioridade. E por ser desleixado, sabe? Um deixa por conta do outro, e o outro deixa por conta de um, e um deixa por conta do outro, e quem tem menos sem receber é o paciente. Porque não tem dono. Querendo ou não, é assim que a coisa funciona. Até o ser humano adquirir capacidade de ter responsabilidade, a coisa vai ter uma evolução muito grande para que ele aprenda a ser responsável. E uma das coisas mais bonitas, entende, foi o que Marcelo leu hoje aqui. O testemunho da consciência. E a gente sempre tem falado para vocês que se tem duas palavras que andam juntas, é consciência e responsabilidade. Do mesmo modo que tem duas palavras de Deus que andam juntas, o amor e a justiça. Do mesmo modo, é a consciência e a responsabilidade. A consciência é a capacidade que eu tenho de entender, julgar minha realidade, fazendo juízo de valores dos meus atos. A minha consciência vai fazer juízo de valor do ato que eu estou praticando. E responsabilidade é a capacidade que eu tenho de responder por esses atos. Quando você não cumpre o ato, a responsabilidade te cobra. E é sempre desse jeito. Então, até você se tornar responsável, quer dizer que você vai ter consciência plena do que você está fazendo. E quem tem consciência plena do que está fazendo, ele sabe que vai fazer aquilo que está na competência dele. Ele não vai deixar para o outro. Nem o outro vai deixar para um. Então assume a coisa. Bota no teu colo e diz, é meu. Sou euzinho aqui que vou dar. Bem ou mal, sou eu. Se tiver errado, fala comigo. Se tiver certo, também me fala comigo. Porque ninguém está aqui na vida para ficar só tomando pedrada. E assim a coisa vai funcionar. Fora isso, gente, a própria espiritualidade inferior sabe que somos pessoas inconsequentes. E quem é inconsequente é porque não tem consciência moral. A pessoa não sabe ter prudência. Então ele faz com que várias pessoas se juntem dizendo que vão fazer uma coisa, e essas várias pessoas juntam dizendo que vão fazer uma coisa, um vai deixando para o outro, outro vai deixando para um, e a coisa vai indo. Por isso que eu falo para vocês, falo isso para a casa dos meus filhos também, falo para todo mundo. Quando for assumir uma coisa, analise e pense. Veja se você dá conta daquilo. Se você der conta, diz eu vou. Se você acha que não dá conta, diga também que não dá conta. Não dou conta, não tem como. Então, passa a bola para outro. Mas não, sabe? As pessoas, devido ao seu orgulho, elas não sabem dizer que elas não dão conta das coisas. Porque o orgulho não deixa. Como que você não vai dar conta? Você dá conta sim. Quando você não for, afinal não vai. E assim vai empurrando com a barriga, sabe? E empurrando com a barriga, é como Jesus falou, os cegos, quando os cegos cairão todos no abismo. Então, se tem uma coisa que é extremamente delicada hoje dentro da doutrina espírita, esse troço aqui que a gente está vendo é literatura. Quando ele fala aqui, para cada livro sério publicado, surge pelo menos 3 a 4 com sofia uma falsidade, direto, e usando o nome da doutrina. É em nome da doutrina espírita, está lá, livro espírita. Fala-se de amor, de caridade, mas com hipocrisia, criando meias verdades sucessivas.
São poucos os que estudam as obras básicas, alguns apenas leem. E é sobre isso aqui que eu estou te falando, tem que Divaldo, ele não leu as obras básicas, ele estudou as obras básicas, ele estudou a revista do Espírito, ele fez pesquisa para saber se existia isso aqui, o trabalho de cura dentro da doutrina do Espírito, e não tem. É como ele fala, todo o trabalho da doutrina espírita da pessoa que queira se melhorar é trabalho de cura. Não vem atrás de criar sofisma. Isso é um sofisma que ele está dizendo. Isso é uma meia-verdade, isso é uma mentira. Então vai lá. Tem reunião de cura? Vai lá. Toma os passos que cura? Vai lá. Escuta meia dúzia de palavras que cura. Entende? Vai na casa espírita, só de ir já está ficando curado. Para com isso, para de iludir. O que cura são as mudanças interiores que cada um vai fazer. O que cura é você saber que você precisa se melhorar e vir estudar alguma coisa nova. Porque não existe loucura maior do que a pessoa ficar repetindo a mesma experiência, tomando na cabeça, querendo botar um pino quadrado num buraco redondo 10 anos na vida, querendo que dê um resultado diferente. Ah, eu vou tentar ali, vou tentar pular, como se estivesse fora a educação que ele precisa ter dentro. Aí quando você tenta começar a explicar para a pessoa que ela precisa mudar, que ela precisa estudar, aí chega um monte de livro, água com açúcar, sofisma, meia verdade, prometendo mundos e fundos, entende? Ou então não prometendo nada, apenas se distraindo com literatura romântica e assim por diante, e achando que estão aprendendo alguma coisa dentro da doutrina espírita, porque está achando aquela literatura mediúnica bonita, é lindo, é. Esse que é lindo, se viu o que para você? A coisa chega ao ponto, como a Meire estava falando, chegou uma paciente, não, eu quero o livro de Zíbia nas paredes. Não tem aqui. Não, mas é isso que eu quero, mas tem outra coisa. Não, é isso que eu quero. E aí? Você acha que a gente não tem responsabilidade sobre essa pessoa que chegou aqui falando isso? Você acha que quem vive falando de superficialidade, falando palavras fortes, sem ter explicação profunda para as pessoas, não está tendo responsabilidade sobre isso? Então assume. Eu vou dar conta disso. Você dá conta daquilo lá, mas aquilo ali é você, aquilo ali sou eu, e ponto. Não tem meia boca. Então Divaldo deu isso tudo dentro da doutrina, para pegar o microfone e falar para todo mundo, ó, isso aqui é mentira, isso aqui é meia verdade, isso aqui não presta, está entendendo? Não é assim que a gente trabalha, não é assim que eu vivo dentro da doutrina. Eu estudei, eu estou falando isso porque eu estudei, sabe? Eu sei o que eu estou falando. Está lá na internet para todo mundo escutar. Aí o que é que os outros vão falar do Divaldo? Tem gente que ainda vai peitar. Como eu já vi comentários na própria internet dizendo que ele está desatualizado. Aí esse cara está desatualizado, esse cara está velho, esse cara já não sabe mais o que diz. Se ele está desatualizado, está velho, então Jesus também está desatualizado, está velho. Jesus tem 2000 anos. Ele só tem 94. Se ele está desse jeito com 94, que viveu dentro da doutrina espírita, imagina Jesus. Ele já caducou e muito, hein? Então, vamos cair um pouco na realidade da vida? Vamos cada um procurar dar conta daquilo que acha que deve dar conta, porque o dever chama você para a responsabilidade daquilo que realmente você tem que fazer. Porque dever são obrigações morais que a consciência impõe. E quando você dá testemunho da sua consciência, é porque você está praticando deveres. E quem pratica deveres não vai atrás de fazer o que pode, nem vai atrás de fazer o que deseja. Ele vai fazer o que deve, porque a consciência dele diz que deve ser assim. Consciência essa que é onde está gravada as leis de Deus. Então desperta a consciência dos outros, para que elas saiam da mesmice do desejo humano, que é isso que eu vejo as pessoas brigando a vida inteira aqui. Eu desejo isso,
isso, eu quero cabelo assim, eu quero barriga assim, eu desejo assim, eu desejo aquilo outro, eu quero aquela casa, eu quero aquele celular, eu desejo. Vivem do desejo. E brigam, fazendo o que podem para realizar seu desejo. Mas nunca são chamados à responsabilidade, que lá vem a palavra responsabilidade, de fazer justamente o que devem, para que a sua consciência dê testemunho e ele saia dessa encarnação melhor que quando chegou. Então leva para as pessoas uma literatura de peso, algo que tenha conteúdo moral, entendeu? Algo que vai ampliar a sua capacidade ética de pensamento. Mas a casa espírita vai esvaziar. E daí? E daí? A gente está aqui para massagear o ego dos outros? Ou para falar a palavra de Deus? Se você quiser massagear o ego dos outros, acho melhor você sair da casa espírita e vai fazer alguma coisa lá fora, sabe? Porque é como Jesus falou aos 20 milhões de Deus. A casa de Deus é a casa de oração. E não de massagear ego. Foi o que faziam lá, vendendo, sacrificando em nome de Deus. Faz 2000 anos que Jesus fez isso, mas pelo que eu estou vendo, ele está desatualizado ainda na casa espírita, sabe? Ele já não presta mais de referência. É melhor a gente não falar assim, é melhor não falar de sexo. Se falar de sexo, as pessoas vão ficar todas. Não, é melhor não falar disso, não falar daquilo. Imagina. O povo não está preparado. Pô, aqui não está preparado, o quê? Você quer dizer que você desceu de lá para cá sem preparo? Você encarnou sem preparo? Ai, viver de ilusão, sabe Deus aonde, gente? Então, vamos qualificar um pouco mais essa literatura mediúnica. Ele falar, onde é que estão os clássicos, como Leão dele? Onde é que estão? Quero coisa para todo mundo ler. Ele ainda faz esse comentário. Médios sérios que desencarnaram estão sendo esquecidos, como a Ivone Pereira do Amaral. Enquanto os livros extremamente pobres são difundidos como se fossem maravilhosos, muitas vezes plagiando obras sérias com conteúdo sofismático e pseudo-sério. Como a gente encontra pessoas que usam das obras básicas para, em cima dessas obras básicas, colocarem seus conceitos pessoais. E aí que a coisa fica muito complicada. Como é que você vai querer dizer que o seu conceito é mais esclarecedor e melhor do que a obra básica que foi modificada por Kardec? Vê aí quantos protótipos tem do Livro dos Espíritos que são feitos arremedos por várias pessoas. Mas é gente boa, gente que tem nome, que trabalhou na vida. E daí? Trabalhou na doutrina espírita. E daí? Mas vale a obra básica. É função nossa estudar e se aprofundar nessa obra básica. E ainda vem com um sofismo. Mas o povo não entende. Se não entende, você sente e explique. Abra um diálogo. O que é que você está entendendo? O que é que eu estou entendendo? Afinal de contas, o Evangelho não é feito para isso. É para você ter um diálogo, você expor, você escutar comentário, você responder, entende? E assim por diante. Mas fica mais fácil do adolescente ler assim, assim. Não fica mais fácil do adolescente ler assim. O adolescente tem que ler o que tem peso mesmo, para ele ver que ele é ignorante, que ele precisa aprender. Mas eu não entendo essa palavra. Vá para o dicionário e aprenda. Você não pode dizer para mim? Não posso. Não posso. Vá lá você estudar. O nego é folgado, sabe? Ele quer tudo feito assim, ele não quer ter um trabalho de mastigar. Não, mastiga para mim que eu engulo. É mais ou menos assim que ele está falando, sabe? Não, só tem que ter vergonha, sabe? Não sei, então pega lá o livrozinho do senhor. Eu falei para vocês aqui, eu acho que é motivo de
Que alegria quando eu chego para vocês. Eu chego para vocês, olha, quando eu vou estudar alguma coisa, eu abro 2, 3 dicionários. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava vendo a definição de uma palavra. Uma palavra muito simples. Respeito. Vocês sabem o que é respeito? Você sabe o que é respeito? Você sabe o que é ter autorrespeito? Porque essa palavra autorrespeito faz parte dos 5 elementos que compõem o auto-amor. Ah, mas eu acho que é assim. Não tem acho. A gente está estudando alguma coisa que vai trazer profundidade, ela vai ter que acrescentar algo novo para você. Então pega 2, 3 dicionários, vê a definição de respeito, vê como é que fica o autorrespeito. Tem um vídeo do Calabrese que é justamente sobre esse tema. Ele saiba impor respeito e dizer não. Isso é trabalho de neurociência, não tem nada a ver com filosofia. Mas essa mesma palavra que ele explica desse jeito, você vai ter que trabalhar o autorrespeito com você. Então são coisas que você pode se aprofundar muito. E você acha que já sabe. Não, respeito eu acho que é assim. E fica nessa mesmice, tá? É assim, e não acrescenta nada. Ora, acorda. Porque é isso que ele fala aqui, sabe? Você está vivendo de sofisma. Quando eu vivo de conceito e fujo da definição, é sofisma. A definição é que é a verdade. O conceito, que é o que você entende, é uma meia-verdade. Quando você faz uma prova na escola, eu falei isso para vocês, entende? O professor vai avaliar e vai dar até o conceito. Quer dizer, o que é que você aproveitou das definições que ele te deu, que ele explicou tudo? Você vai lá responder, o teu conceito é 5. Aproveitou metade. E o resto, onde é que fica? Ah, mas com 5 eu passei. Passou, é um burro pela metade. Ninguém está aqui para passar. A gente está aqui para aprender. Ah, mas eu estudo ali, eu faço a prova e passo. Passa, mas o que é que você aprendeu? Nada. Porque você sobrecarregou de algumas coisas durante pouco tempo para ter uma resposta imediata também naquele pouco tempo, e depois que esse pouco tempo acabou, não sobrou nada. Então, isso que eu estou falando é o que a espiritualidade inferior sabe. Então, joga sofisma, joga meia verdade, todo mundo vai acreditar. O ser humano é preguiçoso, o ser humano não gosta de estudar, e quem não estuda não aprende. Então deixa eles achando que já sabem, deixa ele ficar repetindo o primeiro mandamento, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, mas ele não vai entender o que é que significa a palavra amor. Mas fica falando, entende? Ele acha amor, essa palavra amor, ela tem 72 definições. E quando a gente fala de amor, quando eu falo de amor, às vezes eu não tenho, o que será que eles estão entendendo, hein? Será que é o amor que eu estou falando, ou se é o amor que eles entendem lá? Eu não sei. Então, às vezes eu fico falando, definindo, para ver se você não. O que ele está dizendo é isso aqui, sabe? Então, toda vez que eu fujo da definição e vivo de conceitos, eu sou uma pessoa sofismática. Eu não estou trabalhando em cima da definição. Porque se você é uma pessoa verdadeira, você vai dizer, olha, a definição é assim, eu estou me esforçando para chegar até aí, sabe? Porque essa é a meta. Eu tenho que ir atrás dessa definição. O meu conceito ainda é muito fraco a respeito disso, sabe? Mas eu reconheço a minha fraqueza e procuro me aprofundar mais nessa definição para que eu me torne uma pessoa melhor. É só isso. Mas não, eles fazem o inverso, sabe? É feio para o orgulhoso ter que assumir isso. Que ele está trabalhando em cima de uma definição que ele ainda não sabe. Como que não sabe? O orgulho não vai deixar. Então humilda teu orgulho. Mostra
Porque humildade é isso. Humildade é você ir até onde você tem competência. Aquilo que você não tem competência, você vai ser humilde e dizer, não tenho competência. Então quando eu chego para você e digo, assume a coisa, entende? Olha para você e digo, você dá conta de fazer isso? Quando você diz, eu dou, e realmente dá, você está sendo humilde. Isso é ser humildade. Agora as pessoas acham que humildade é subserviência, sabe? Ah, como é que ela é humilde, ela é toda assim, é humildezinha, não está entendendo? Não, não tem nada disso, isso não é humilde não, gente. Isso é subserviência. Pessoa que fica se rebaixando, como ela é humilde, assim, ela trabalha o que é simplório com o que é simples. A simplicidade é algo que é muito bem-vindo. Porque a simplicidade é aquele que é objetivo e sincero. Agora o simplista não. Ele está se colocando abaixo. Ele é simplista, ele está lá embaixo, sabe? Por quê? Ele se sente melhor assim, assim. Ele andaria mais ganho secundário. É ganho secundário que ele quer, entendeu? Isso não leva ninguém a nada, a não ser a não evoluir, sabe? Então, cuidado com essa palavra sofismática. Porque eu acho que você nunca pensou que você era sofismático. Mas agora que eu estou dizendo que você foge da definição para viver no seu conceito, você é sofismático. Tem alguém aqui que não é sofismático? Levanta a mão. É isso que choca. É isso que está ferindo o teu brilho. E é isso que a gente quer mesmo, sabe? Ferir o brilho. Não é o orgulho, é o brilho. Ó, meu, se eu sou desse jeito, eu não quero ser assim. Não é isso que está bom para mim. Então muda a tua maneira de olhar a vida. Muda a maneira de você assumir seus compromissos. Começa a humildar o seu orgulho. Vai ver até onde está a tua competência, vai lá e faz e dá conta e seja feliz. E aquilo que você sabe que está difícil para dar conta, estuda porque você tem condição de superar um pouco, pelo esforço, sabe? Então eles vivem satisfazendo o nosso sofisma, para que a gente fique desse jeito, porque é esse sofisma que leva essa palavra, ó, pseudo-sábio. Um dos maiores problemas da humanidade que a gente está passando hoje em dia, no planeta de provas e expiações, em sua fase terminal, é a abundância que existe dos pseudo-sábios que se tornaram tão evidentes com as redes sociais. Então hoje todo mundo é doutor, está entendendo? Na sua pseudo-sabedoria, ela vê uma palavra assim, então é isso, e passa isso para frente, está entendendo? Porque é ela que está dizendo, e ela quer confete, ela quer flores para ela. É o maior problema que a gente está tendo para poder partir para a educação, é vencer os pseudo-sábios. Porque é aquela lei de Dunning-Kruger que a gente já falou tanto para você, que faz parte do orgulhoso e da arrogância. É um dos maiores exemplos disso aí, é o Dunning-Kruger. Ele pega um assunto, entendeu 5% daquele assunto, eu sou mestre no assunto. E se você pensa que isso é da agora, você está enganado. Porque tem uma mensagem de Kardec, que eu vou tentar me lembrar aqui direito como ele fala, mas ele diz o seguinte, que o maior problema do Espiritismo não é daqueles que não conhecem a doutrina, mas é daqueles que pouco conhecem e acham que pouco conhecendo já sabe muito mais daqueles que passaram a vida inteira se dedicando a essa doutrina. Está lá na Revista Espírita isso. É isso o efeito do Dunning-Kruger. Porque Kardec já passava por essa situação difícil quando estava modificando a doutrina. De pessoas que conheciam porcaria, quase nada da doutrina, e queriam mandar para Kardec fazer assim, assim, assado. E Kardec com isso sofreu muitos problemas com as pessoas que se diziam que eram seus amigos, e ficaram lhe apunhalando pelas costas. Por isso que ele declarou isso na Revista Espírita. Eu vou trazer essa mensagem de Kardec para vocês vejam. Porque naquele tempo já era efeito do Dunning-Kruger.
E que foi descoberto agora, em 1980 e pouco, foi 98. Em Harvard que saiu esse trabalho. E que hoje é conhecido mundialmente, sabe? Então, é isso que abunda na natureza. E dentro do movimento espírita. Essa natureza pseudo-sábia. Porque leu alguma coisa, porque achou alguma coisa, entende? Acha que é daquele jeito, e no que ele acha daquele jeito, vai ser daquele jeito, e ele quer que todo mundo siga daquele jeito. É por isso que Divaldo foi muito claro, quando ele disse, eu li novamente toda a obra kardeciana. Eu li não só as obras básicas, mas eu li as revistas espíritas, e não existe trabalho de cura como é feito, então se difamando aqui a doutrina espírita aqui no Brasil. Então, do mesmo modo é com a literatura. Então, isso é muito grave. Entende? Então, que a gente faça um remanejamento de peso. Entende? Ah, mas eu acho que esse escritor não tem ninguém que achar nada. Ninguém está aqui para achar. A gente está aqui para seguir doutrina. Eu já falei para vocês, o ponto de união nosso é ali, ó, doutrina. O resto é resto. Ué. Se você segue a doutrina, siga. E não olhe para trás, que é como Jesus falou, tem que pegar a rua, vai para frente, não vai olhar para trás. Ué. A doutrina, então é isso aqui. Mas o movimento diz isso, mas porque não sei quem diz isso, a USA diz aquilo, a federação. Não interessa. A doutrina é uma só e está aí para todo mundo ver, aprender. Ah, mas porque fulano acha que é desse jeito? Não, esse é problema de fulano. Vá ler Kardec. Entenda Kardec. Entenda esses autores, como ele falou aqui, que tem obras suplementares da doutrina. Onde é que fica, Ivone Pereira? Essa tem peso. Me diga uma besteira que essa mulher escreveu. Me diga, eu vou mais além. Me diga alguma reportagem, algum questionamento que foi feito ela em público, que ela respondeu e que foi equivocado. Quantas vezes ela não foi questionada quando estava sendo entrevistada, alguma coisa? Não, isso aí eu não vou responder agora, porque eu preciso estudar melhor. Isso é humildade. Isso é humildade. São várias reportagens dela que tem ela falando isso. Entende? Até que fica as outras obras que a gente está falando aqui, que ele já disse tanto, entende? Pessoas que levaram a vida para isso. Você sabe o que é dar sua vida para isso? Pessoa que viveu 93 anos com o Chico Xavier, 94 com o Divaldo, entende? 70 ela vai fumar, você daí a viveram para isso. A vida dela é uma vida de testemunho dentro da doutrina espírita. Aí vem o Zé Ruela, que faz uma revista romântica, entende? Que bota aqui fulano veio, o outro estava aqui, que depois se encontraram, e sofreram muito, mas depois foram felizes, e para sempre você lê aquilo e chora, se emociona. Massageando teu ego. Porque o teu espírito não está aprendendo nada com isso, gente. Então, pode falar. Então, as diversas correntes não devem ser consideradas? Não. E um não desse tamanho, sabe? Porque o Espiritismo não tem correntes, ele tem a doutrina. As pessoas, é o que eu estou falando, as pessoas, elas modificam coisas que são belas doutrinárias e criam partidarismo a respeito dali para massagearem seu ego. Eu dei um exemplo a semana passada aqui, falei da apometria, que é uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Não existe nada mais triste do que esse movimento de apometria, que não tem nada a ver com a doutrina espírita, mas que a pessoa usou de subterfúgio, pegou uma parte do livro dos Espíritos, disse isso aqui serve para mim, então está aqui a apometria que é o que eu vou fazer, e aí se exalta, e é assim que a gente tem que fazer com os obsessores, entende? E prende tudo, e bota no planeta não sei das quantas, onde é que está a caridade de maltratar os obsessores? Onde é que fica fora da caridade uma salvação? Onde é que fica o amor aos inimigos?
se eu estou querendo é prejudicar o meu inimigo. E assim são muitas, entende? E são muitas pessoas que criam seus subterfúgios com obras que são divinas, entende? Para dar impressões pessoais. Eu li uma obra que a minha me deu a respeito do livro dos Espíritos para adolescentes, que eu falei para ela, para com isso aí, não. A pessoa pega um capítulo do livro dos Espíritos e resume, aqui fala assim, desse jeito, simplista, sabe? Simplista, é aí que está o problema. Ela não está sendo uma pessoa simples, sendo objetiva e sincera, ela está sendo simplista, ela está fazendo uma redundância de algo que Kardec viu que era doutrinário e que deixou várias reportagens para que a gente pensasse, refletisse, analisasse, entende? Que é importante para o nosso conteúdo moral. Não, e compacta isso e está aqui para o adolescente, e o adolescente vai ler aqui, já li, tá bom, é só isso? Ela juntou 10 folhas numa frase, tá bom demais para mim, meu, que eu vou querer mais? Isso não existe. Então não tem correntes dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita é só uma, é a doutrina espírita. Tanto é que a palavra espiritismo foi criada por Kardec, entende? E foi registrada no cartório. E Kardec era tão bonito o que ele fazia, que ele registrava tudo. As obras básicas, todas elas são registradas no cartório em França, com o livro original lá, feito de punho, declarado por ele. Isso é tão importante que eu vou te falar uma coisa. No livro da Gênesis, tem algumas coisas que a gente lia lá, e eu li, eu cheguei a comentar, eu não acredito que isso aqui é desse jeito que eu estou lendo. E aquilo me incomodava, sabe? Até o dia que eu fui lá para visitar meus irmãos, né? Aí minha irmã chegou e disse, olha, pega esse livro da Gênesis, que aqui é feito da quinta tradução de Kardec, a terceira tradução de Kardec, porque 7 anos depois, as pessoas que ficaram no lugar dele, modificaram o livro, mas os estudiosos foram lá na França, pegaram o original de Kardec, fizeram a tradução e está aqui. Lê, e o que é bonito nessa tradução, ele coloca entre aspas as mudanças que foram feitas no livro da gente. E mudanças que são muito importantes, que levam a um duplo sentido. Você entra no quadro sofismático por causa disso. E mesmo a gente conhecendo a doutrina, sabendo que Kardec está querendo dizer isso, mas aqui fica meio, o negócio fica meio solto. O negócio não está amarrado uma coisa com a outra. Vai ler esse livro da Gênesis. Aí eu pergunto para vocês, quantos de vocês sabiam disso? Por que aqui isso não é divulgado dentro das casas espíritas? Onde é que fica a responsabilidade dos dirigentes da casa espírita de dizer, olha, o livro da Gênesis não está correto, porque a FEB fez errado. Diz que a FEB fez errado. A USE não assume a responsabilidade sobre isso. Mas a verdade é essa, que a tradução de Kardec é desse jeito, está nessa livraria, vai lá, é o FEAL que fez essa tradução. Divulga a coisa. Onde é que está isso? Não tem peito para dizer que a FEB fez errado? É ofensa para a FEB dizer que ela é perfeita por acaso? A USE é perfeita por acaso? Pois está aí, todo mundo dizendo de sofismo, com o livro que foi, como é que eu posso dizer? Foi corrompido. A própria doutrina foi corrompida. 7 anos depois que Kardec desencarnou. Isso foi descoberto quando? Hein? Quando que foi descoberto? Esse livro, eu acho que eu tenho, minha irmã me deu, foi em 2017, se não me engano. Só foi ele? Só. Eu comprei 6 volumes desse livro, eu consegui 6 volumes dele. Dei um para cada filho. Fiquei com um, deu. A minha irmã tinha dado, eu acho que os outros já dei, não sei para quem foi. Só tem 3 em casa agora. Mas eu pego, senhor. É muito bonito, sabe? Tem uma parte no capítulo 11, entende, que
que ele fala do princípio, quando está reencarnando, que deixa uma lacuna ali meio complicada, sabe? E nessa tradução a coisa fica bonitinha. Bonitinha. Então, eu acho que a gente deveria divulgar isso. Deveria falar, para que a doutrina volte aos seus princípios originais e verdadeiros. Porque não adianta você querer, hoje em dia, criar subterfúgio e falsidades com a doutrina. Porque do jeito que Kardec fez é impossível. Impossível. Está tudo registrado lá. Você está duvidando? Vai lá, o carro lá de França vai lá, você vai lá e veja. Veja lá como é que é a coisa. Depende de você querer ir lá e fazer. Então, as pessoas que trabalham com honestidade, que se sentem incomodadas com essas mudanças, elas vão atrás da verdade. Então, que a gente pare, pense, reflita e veja que essa palavra sofismada, que a gente achava que não era, nós somos. Toda vez que você foge da direção correta, você está sendo sofismado. E a direção correta da verdade, ninguém é detentor. Somos todos aprendizes. Você só vai saber a verdade quando você for um espírito puro. E até lá, meu filho, haja chão para a gente encarnar e desencarnar. Então aprenda isso. Aonde está o meu sofisma? Pergunta para você. Só para terminar. Eu volto a falar isso porque eu não vou parar de falar isso mais nunca, nem nas próximas encarnações. Pergunta para você diante do fato, o que é que realmente você deve fazer? Qual realmente é o meu dever diante disso? Quando você chama pelo dever, você está indo na direção de cumprir obrigações morais. Você não está indo atrás do que você sabe, do que você conhece, qual é a tua intenção, não. Você está indo na direção da verdade. Se questione sempre desse jeito. Porque fazendo isso, você vai corrigindo seu sofisma e vai educando a sua sabedoria. Porque é muito fácil você ver que você é pseudo-sábio. É muito fácil você saber que você é sofisma. O bom é a gente saber que a gente pode corrigir isso. E é assim que você corrige. Sai do vício. O que é que realmente, qual é o meu dever diante disso que eu estou estudando, falando, fazendo, conversando, dizendo, vivendo, na minha profissão, seja lá o que for. Qual é a realidade do que eu devo? Qual o dever? A tua consciência sabe. Porque é lá que está gravada a lei de Deus. É na tua consciência que está gravada a verdadeira caridade que Deus espera de você. E essa caridade Jesus deixou documentado para a gente e foi explicado dentro da doutrina. Benevolência para com todos. Indulgência diante das imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Isso foi assim que Jesus viveu aqui. E é assim que a gente tem que aprender a viver aqui. Então, quando você chama pelo dever, está aqui teu dever. Benevolência, indulgência e perdão. Aí depois você pergunta para você, se é isso que eu devo, se é aqui que está o meu dever, por que é que então que eu não vou fazer? Porque se eu não fizer, eu não vou estar sendo responsável. Se eu não fui responsável, a minha consciência vai estar me cobrando. Muita paz a todos. Passamos nossas vezes pelos amigos que ainda não conquistamos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que deles por uma ocupação fazedora, interceder comigo pelo alívio deles, fazer que eles brilhem diante dos olhos do raio da esperança, e que a luz divina se esclareça acerca das imperfeições que nos consideram distantes da morada dos bem-aventurados.
Abrimos o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar. Para que se nos acelera. Fazemos compreender que por seus esforços podem evitar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos junto das boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento, que lhes desejamos toda felicidade. Sempre